Muito bem, estamos de volta para a nossa segunda lição dessa semana, que é a lição de número 8 da Doutrina de Cristo, do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nessa lição 8, nós vamos abordar a ascensão de Cristo. Na sétima, nós abordamos a ressurreição de Cristo como fundamental do cristianismo. E na 8, vamos falar da ascensão de Cristo, o porquê que Cristo teve que ascender ao céu. Depois de havermos tratado, então, a ressurreição de Cristo, estudaremos agora sobre a sua ascensão, evento também de maior importância para os crentes, e vamos ver o significado que muitas vezes é pouco abordado. Veremos nessa lição como a ascensão de Jesus completou o sublime plano divino da redenção. Abordaremos também diversos aspectos desse evento da ascensão, dentre eles o significado e a natureza da ascensão. Por que ela foi necessária no plano de Deus e quais os resultados da ascensão de Cristo na vida do crente. O estudo desse assunto certamente nos trará muitas bênçãos. A ascensão de Cristo inspira-nos a louvar a Deus pela maravilhosa graça que Ele nos concede em Cristo Jesus. No esboço dessa lição, nós vamos tratar de 4 textos. Primeiro, a ascensão de Cristo nas Escrituras. Segundo, a necessidade da ascensão de Cristo. Vamos entender o porquê Cristo teve que ascender aos céus. Terceiro, como foi a ascensão de Cristo. E quarto, os resultados da ascensão de Cristo. Vamos ao primeiro texto, então, a ascensão de Cristo nas Escrituras. A ascensão de Cristo nas profecias. Usando o termo ascensão como referência ao evento da pessoa de Jesus Cristo, já ressurreto, sendo visivelmente traslado ao céu na presença dos discípulos. Encontramos profecia da ascensão no livro dos Salmos, onde vemos a passagem: subistes deles, Salmo 68, verso 18, e disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, verso 1. Cristo mesmo vaticinou pelas diversas vezes a sua ascensão, como por exemplo nas palavras de João: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. João capítulo 16, verso de número 28. E João 17, verso 11. Falemos ainda do registro da ascensão de Jesus. Em Atos, capítulo 1, verso 9 e 11, lemos: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de novo como o vistes subir. O advento da ascensão de Jesus encontra-se relatado no Evangelho também segundo Lucas, capítulo 24, o verso 50 e 51, e em Atos, capítulo 1, verso 6 a 11. A esse respeito, encontramos também menções do apóstolo Paulo
em Efésios, capítulo 1, verso 20, Efésios, capítulo 4, verso 8 a 10, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e ainda na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 3 e 4, e verso 4, 14, capítulo 1, verso 3 de Hebreus, capítulo 4, verso 14 de Hebreus, capítulo 9, verso 24 da Epístola aos Hebreus. Falemos da natureza da ascensão de Jesus. É interessante notar que a ascensão de Cristo deu-se lentamente, contrastando com o período de 40 dias após a sua ressurreição, em que Jesus aparece e desaparece repentinamente e frequentemente. Esse evento ficou permanente, gravado na mente dos discípulos, que o contemplaram em sua subida ao céu, onde ele ficaria até a sua segunda vinda à terra. Portanto, a ascensão constitui um marco divisório na vida de Cristo. O período de seu ministério terreno estende-se do seu nascimento em Belém à sua ascensão, ou seja, aquela época em que ele revelou-se como o Cristo da história humana, levando uma vida perfeita sobre as condições impostas pela humanidade. Após a ascensão, ele entra na segunda etapa do ministério, a etapa que agora ele intercede por nós no céu. Romanos capítulo 8, verso 26 ao 34. Vamos então aos exercícios desta lição. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, 8.1. Termo usado com referência ao efeito da pessoa de Jesus, já ressurreto, sendo visivelmente trasladado ao céu na presença dos discípulos. E aqui é a letra C, ascensão. 8.2. Mostram claramente o advento da ascensão de Jesus. Letra A, Lucas 24, versos 50 a 51 e Atos capítulo 1, versos 6 ao 11. B, aspecto do ministério atual de Cristo, é a letra B, intercede por nós. Então, na 8.3, letra B, intercede por nós. Vamos então agora ao texto 2 da lição de número 8, falar da necessidade da ascensão de Cristo. Nesse texto examinaremos 6 razões por que a ascensão de Cristo foi necessária no plano divino da redenção. Primeira razão, a natureza do corpo ressurreto de Cristo. Em primeiro lugar, a natureza do corpo ressurreto de Cristo exigia sua ascensão ao céu. Seu corpo glorificado já não estava sujeito às leis e limitações terrenas, sendo já vivificado pelo Espírito Santo e perfeito para a sua reentrada no céu. Então, o corpo glorificado e ressurreto de Cristo necessitava ascender ao céu. Segundo, o caráter celestial de Cristo. A ascensão era necessária para que o caráter celestial de Cristo, como a sua entrada nesse mundo foi de ordem sobrenatural, mediante a encarnação no ventre de Maria, assim a sua partida da terra para o céu deveria ser igualmente de ordem sobrenatural. Lembremos-nos que 2 seres humanos imperfeitos receberam a graça de um miraculoso arrebatamento da terra. Estamos aqui falando do caso de Enoque, Gênesis capítulo 5, verso 24, e o de Elias, segundo Reis 2, 9 a 12. Todos 2 também ascenderam ao céu.
e é perfeitamente conduzido como caráter celestial de Cristo, que sua vida terrena se encerrasse com a ascensão sobrenatural, retornando ao Pai, como Enoque e como Elias, que apontam como tipologias da ascensão de Cristo. A ascensão também aponta para o nosso ascender ao céu através do arrebatamento. Vamos à coroação da obra da redenção. A obra da redenção efetuada por Jesus através da sua morte e ressurreição foi declarada completa com a sua volta ao seio do Pai, evidenciando assim o plano de realização do seu ministério na terra. À destra do Pai, Jesus reassumiu a sua posição de autoridade. Efésios capítulo 1, verso 20 ao 23, de autoridade, cabeça da igreja, acima de todo poder, potestade, principado que se possa nomear. Para os discípulos, qual a importância da ascensão? A ascensão foi necessária também por causa dos discípulos, havendo eles sido testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, deviam ser, de igual modo, testemunhas da sua volta ao céu. No intervalo de 40 dias de estada aqui na terra, após sua ressurreição, Jesus aparecera várias vezes aos seus seguidores. Se de repente ele deixasse de aparecer aos discípulos, teriam ficado perplexos, desanimados, querendo saber o porquê Jesus não apareceu mais. Mas a ascensão de seu mestre proporcionou a consolação e a certeza de que necessitavam, como alguém também, a resposta que precisariam dar. Futuramente, ao se lhe perguntarem por que Jesus então não aparece, já que ele ressuscitou, a ausência daquele a quem lhe seguia lhe afirmava que ele tinha ressurgido. Portanto, agora ele tinha ascendido ao céu e nós agora estávamos aguardando a sua segunda vinda. Vamos também a necessidade sem limites humanos. A ascensão de Jesus fê-lo voltar à posição anterior à encarnação, que a encarnação é essa que o condicionou a limites humanos. Por exemplo, está uma vez em cada lugar de cada vez. Mas durante o seu ministério aqui na Terra, Jesus fora limitado pelo tempo e espaço próprios da humanidade. Isto é, como Deus, né? Deus humanizado. Ele só poderia estar em um lugar por cada vez. Pela ressurreição e ascensão, agora ele pode estar presente em qualquer lugar e assim cumprir a sua promessa feita em Mateus 18, 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pensando nisso, imagine centenas, milhares de cristãos que se reúnem em todo lugar do mundo. Como é que Jesus poderia estar ali se ele não tivesse ascendido ao céu e tornado-se novamente transcendente, onipresente, para poder estar aonde 2 ou 3 reunir em todas as partes do mundo para o adorá-lo? Então, a ascensão deu início a uma nova dimensão na comunhão entre ele e os seus seguidores, através da qual lhes comunica diretamente o seu divino poder. Paulo fala desse relacionamento entre Cristo e os salvos em 2 Coríntios 5,16. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O compromisso também da promessa de Cristo. Finalmente, Cristo foi assunto ao céu para cumprir também a promessa que ele mesmo fez aos seus discípulos e extensivamente a todos nós em João capítulo 14, verso 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Cristo foi nos preparar esse lugar maravilhoso, para mim,
para você estarmos com ele eternamente. Vamos aos exercícios desse texto 2. Vimos aqui 6 motivos da ascensão. Primeiro, a natureza do corpo ressurreto. Segundo, o caráter celestial de Cristo. Terceiro, a coroação da obra da redenção. Vemos esse Jesus sendo coroado. Foi também para os discípulos um sinal que eles não o veriam mais até estarem com ele novamente. Sem limites humanos, Jesus pode agora aparecer a todos nós, e o compromisso da promessa de nos preparar lugar na casa do Pai. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 8.4. A ascensão de Cristo ao céu era necessário, pois seu corpo, aqui a letra B, já não estava sujeito às limitações terrestres. Já não estava sujeito, né? Foi vivificado pelo Espírito Santo, já não estava sujeito, encontrava-se perfeito para sua reentrada no céu. Todas estão corretas. Todas estão corretas. 8.5. A obra da redenção efetuada por Jesus, através da sua morte e ressurreição, foi declarada completa com a sua volta ao seio do Pai. Letra B. 8.5, letra B. 8.6. A ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus anulou a sua encarnação, tornou separado de seus seguidores, fê-lo voltar à sua posição. Aqui é a resposta C. Fê-lo voltar à sua posição anterior à encarnação, sem os limites humanos. Daí o porquê da ascensão. 8.7. Jesus esteve limitado pelo tempo e espaço durante a sua encarnação. Pela ressurreição e ascensão, foi-lhe dado o poder de, letra B, estar em qualquer lugar que desejar. Letra B, estar em qualquer lugar em que desejar. Texto de número 3. Como foi a ascensão de Jesus? Vamos lá. Entendamos que a ascensão de Jesus, ela foi corporal e foi visível. A ascensão foi, em primeiro lugar, um evento corporal e visível. Notemos as palavras em Jesus, Atos 1, verso 11. O Cristo que estava subindo ao céu era o mesmo que os discípulos haviam seguido por mais 3 anos. O mesmo que tinha morrido na cruz e que aparecera a eles ressurreto por um período de 40 dias após a sua ressurreição. Era esse Jesus que agora contemplavam na sua ascensão. Por sua vez, os anjos prometeram, naquele momento, que esse Jesus, do mesmo modo que o viram subir, um dia voltaria do céu. Transpondo os céus. Em segundo lugar, a ascensão de Cristo constituiu um percurso através dos céus. Em 2 Coríntios 12, 1-4, fala-nos sobre 3 céus. A Bíblia não nos diz exatamente quantos céus existem. Pode haver 7 céus, 10 céus, nós não sabemos, não é? Existe entre a terra e a morada de Deus, mas sabemos que Cristo foi atravessando os céus, chegando até o mais alto céus. Hebreus 4, verso 14, fala do Filho de Deus, que é como nosso sumo sacerdote, penetrou os céus, no plural. Em Efésios 4:10, lemos que ele subiu acima de todos os céus, e não menciona quantos são. Vamos à direita do Pai. Em terceiro lugar, a ascensão de Cristo constituiu sua exaltação à destra de Deus, Pai, ante os seres celestiais. Eis o que nos fala Efésios 1, verso 20-23, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar
à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A destra de Deus. Esse é o lugar de supremo poder e autoridade. Logo antes de sua morte, Estevão viu Cristo à destra de Deus no céu. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. Em Romanos 8, 34, identifica-se como lugar de intercessão. No Salmo 110, verso 1, aparece como lugar de aceitação divina. Em Gênesis 48, 13 a 19, a destra é símbolo da mais alta bênção e autoridade. Todas essas honras foram dadas a Cristo ao voltar ao céu, após haver completado a obra da redenção aqui na terra. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. 8.8. O Jesus que os discípulos contemplaram na ascensão era o mesmo que havia estado com eles durante 3 anos, que morrera na cruz, que ao terceiro dia ressuscitara, que após a sua ressurreição permaneceu com eles durante 40 dias. Certo. 8.9. Jesus apenas permanecerá nos céus à direita de Deus após a sua segunda vinda à terra. Errado, né? Como permanecer à direita após a sua segunda vinda à terra. Errado. Seria até a sua segunda, não após a sua segunda. Errado. 8.10. A destra de Deus é o lugar de supremo poder e autoridade. Paulo, em Romanos 8:34, identifica a destra de Deus como lugar de intercessão, aquele que vive para interceder por nós. Conforme Gênesis 48, 13 a 19, a destra é símbolo da mais alta bênção e autoridade. Certo. Vamos ao texto 4. Falemos dos resultados da ascensão. Primeiro, o resultado é o nosso acesso ao trono de Deus, sabendo que Cristo está à destra de Deus, não é? Então nós temos acesso ao trono de Deus. Pela ascensão de Cristo foi-nos garantida a livre entrada à presença do eterno Deus e Pai. Lemos em Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por causa da sua ascensão, Jesus intercede por nós e assegura-nos nosso perdão, comunica-nos todas as bênçãos divinas, de acordo com Hebreus 7, verso 25. Leiamos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, pelo que também pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Falemos também agora do nosso futuro corpo glorificado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 8, descreve a aspiração do crente de receber um corpo glorificado ao ressuscitar.
Após deixar aqui seu corpo, tabernáculo mortal, a ascensão de Cristo garante aos salvos que após a morte física não terão uma existência incorpórea, mas serão revestidos de um corpo real e glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo também diz: sabemos que se essa casa terrestre se desfizer, temos de Deus, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E o verso 8 diz: mas temos a confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. E ele fala no verso 9, porque muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes. E estar ausente no corpo é estar presente com o Senhor. O Consolador nos foi concedido. Como resultado também da ascensão de Jesus, o prometido Consolador divino, o Espírito Santo, o Paracleto de Deus, foi derramado sobre a igreja. Lemos essa promessa em João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Essa promessa foi cumprida a partir do dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os salvos. Então, a ascensão no capítulo 1 e a descida do Espírito Santo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Dons celestiais concedidos à igreja devido à ascensão. Como resultado da ascensão de Cristo, sublime dons celestiais são concedidos à igreja. Efésios, capítulo 4, verso 10 e 11, lemos: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4, 10 e 11. Os ministros do evangelho são dons em forma de homens, concedidos por Cristo à igreja após sua ascensão. Quando ele subiu às alturas, concedeu dons aos homens. Efésios 4, verso 8. Portanto, os resultados da ascensão temos, primeiro, nosso acesso ao trono de Deus, ao trono da graça, para conseguir ajuda. Segundo, nosso corpo, futuro corpo glorificado. Terceiro, o Espírito Santo Consolador nos foi concedido. E quarto, os dons ministeriais, dons celestiais, dons espirituais nos são concedidos graças à ascensão de Cristo. Vamos aos exercícios desse texto 4. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Garantiu-nos a livre entrada à presença do eterno Deus e Pai. Aqui, a ascensão de Cristo, letra D. 8:12. A ascensão de Cristo garante aos salvos que após esse evento não terão uma existência incorpórea, mas serão revestidos de um corpo real e glorioso. Na verdade, um corpo espiritual, não é? Aqui a letra A, a morte física. Após a morte física, teremos esse corpo. Se a casa terrestre se desfaz, recebemos de Deus uma outra. 8:13. Promessa feita por Jesus, registrada em João 16, verso 7, cumprida após a sua ascensão,
Aqui, letra C, o envio do Espírito Santo. 8,14, resultado também da ascensão de Jesus, esses são dons em forma humana, isto é, são homens devidamente dotados, que Jesus chamou para servir a igreja. Letra B, os ministros do Evangelho. Os ministros do Evangelho. Vamos à revisão dessa lição de número 8, a ascensão de Cristo. Assinale com X a alternativa correta. O termo ascensão lembra o evento da pessoa de Jesus Cristo já ressurreto. Aqui, visivelmente trasladado ao céu, na presença de seus discípulos, no momento que bradou. Aqui é a letra A. Visivelmente trasladado ao céu na presença de seus discípulos. 8,16. A obra da redenção efetuada por Jesus através de sua morte e ressurreição foi declarada completa ao assumir seu lugar ao céu, a destra do Pai, com a sua volta ao seio do Pai e ao reassumir sua autoridade. Todas estão corretas. 8,16. 8,17. Sobre a ascensão de Jesus, aprendemos que foi um acontecimento corpóreo e visível, constituiu um percurso através dos céus, constituiu a sua exaltação à destra de Deus Pai. Todas estão corretas. E 8,18, como resultado da ascensão de Jesus, temos livre acesso ao trono de Deus, não é? Nosso corpo será glorificado, como descrito em 1 João 3,2, o prometido Consolador foi derramado. Todas corretas novamente. Com isso, nós concluímos a lição 8. Agora vamos a uma revisão do teste 4, que engloba a lição 7 e 8, a ressurreição de Jesus e também a ascensão de Jesus. Lição, preste bem atenção no teste para que você responda todas corretas e não se confunda com nenhuma. Amém? Às vezes tem umas aqui que são confusas. Então é importante você prestar atenção para colocar a alternativa correta. Vamos à primeira pergunta. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo apresenta o fato histórico da ressurreição de Cristo como fundamental ao Evangelho, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, a letra A diz, seria vã a nossa pregação e a nossa fé, certo? B, permaneceríamos em nossos pecados, verdade. C, não haveria para nós esperança e ressurreição. Então aqui na 1, todas estão corretas. Letra D, todas estão corretas. Vamos à segunda. Dentre outras coisas, a ressurreição de Jesus é importante. Por quê? Porque ela é mencionada mais de 100 vezes no Antigo Testamento. Essa é a primeira. Não é? Bom, primeiro ela é mencionada mais de 100 vezes no Novo Testamento. Bom, poder da ressurreição fundamenta e inicia a nossa vida, pela qual revive um novo homem liberto da escravidão do pecado. Então é a B aqui, é a certa. A B é a correta. A A diz no Antigo Testamento, mas na verdade é mencionada mais 100 vezes no Novo Testamento. Então a 2 é B. B, o poder da ressurreição inicia a nossa vida, pela qual revive um novo homem liberto da escravidão do pecado. Letra B na 2. B na 2. Vamos à terceira. Contestando aqueles que preferem acreditar que Jesus não morreu na cruz, mas apenas se desmaiou, temos o fato bíblico. Letra B, o ferimento em seu lado, sair o sangue e água. Segundo os fisiologistas, essa efusão de água e sangue dos órgãos vitais resulta da morte do organismo previamente ocorrido. Letra B. Então, a 1 é D, a 2 é B, a 3 é B. Vamos à quarta pergunta.
Quarta, os que dizem que a ressurreição de Cristo foi apenas uma ressurreição no Espírito, a Bíblia contesta, relatando que, letra A, fez questão de comer na presença, certo? Instituiu que seus discípulos o tocassem, certo? E disse ao discípulo: apalpai-me, verificai, porque o Espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Todas estão corretas. A 4 é D, todas estão corretas. A quinta, além do testemunho das Sagradas Escrituras, a morte e ressurreição de Jesus pode ser precisamente atestada geográfica e factualmente, visto que, aqui, Pilatos, documentado na história romana, o túmulo de Jesus foi aberto, os 12 tímidos e amedrontados, todas estão corretas. 4 é D, todas corretas. 5 é D, todas corretas. 6, a Bíblia atesta que Jesus, após sua ressurreição, apareceu a centenas de pessoas em diferentes lugares e ocasião, dentre as quais viram, podemos citar, aqui a Maria Madalena, as outras mulheres que estiveram no sepulcro, os 2 discípulos a caminho de Emaú, os discípulos do cenáculo, os mais 500 irmãos, Tiago, meu irmão do Senhor, Saulo no caminho da todas corretas, 6 é A, 6 é A, né? Todas corretas é a 5. Então a 4 é D, a 5 é D e a 6 é A. Vai anotando aí para você não errar, hein? 7. Dentre as evidências que comprovam a veracidade da ressurreição do Senhor estão, letra C, o túmulo vazio, os lençóis e o lenço deixado, o testemunho do soldado e os discípulos. Aqui também tem todas corretas, mas não é todas não. Aqui a 7 é C, cuidado, que às vezes você vê todas e vai marcando, não é todas. 7 é C. 8º, Romanos 4, 25 e 8, 34, fala de 2 eventos imediatos e práticos produzidos pela ressurreição de Cristo na vida de todo aquele que o recebe como Salvador. Letra A, a justificação e a constante intercessão de nosso sumo sacerdote, Jesus, no céu, perante a face de Deus. Letra A, 8 é A. 9, dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas deles a uma nuvem, o cobriu aos seus olhos. O evento de Jesus já ressurreto, escrito nesse verso, denomina-se ascensão. Letra B, ascensão. Então, 7 é C, 8 é A e 9 é C. 10, o advento da ascensão de Jesus encontra-se, o advento da ressurreição de Jesus encontra-se profetizado no Salmo 24. Nós não falamos desse salmo na lição, mas ele está lá. Quem é esse Rei da Glória? Esse, Salmo 24, verso 7 e 10. Salmo 68, 18, Salmo 110, 1, João 6, 62, todas essas passagens, a A está certa, B, o relato de Lucas, Atos está certo, então aqui seria as alternativas A e B estão corretas, A e B estão corretas, A e B estão corretas. Muito bem. 10, então, é a letra D na 10. 11, a ascensão de Cristo foi necessária no plano divino da redenção, porque, entre outras coisas, todas estão corretas aqui, não é? Todas estão corretas. O caráter celestial, sua volta ao seio do Pai, assunto ao céu, Jesus pôde cumprir a promessa de estar conosco e de preparar-vos lugar. Todas estão corretas na 11. 12. A ascensão de Cristo foi necessária por causa dos discípulos, pois, novamente, todas corretas. Eles viram, se Jesus de repente desaparecesse, eles iam ficar perplexos, desanimados, proporcionou a consolação, a certeza de que necessitava. Todas, 12. Então, presta atenção, 10 é D, 11 é D, 12 é D. Vamos à próxima, agora 13. 13, a ascensão de Cristo fez voltar à sua posição anterior à encarnação, sem as limitações humanas. Isso facultou o cumprimento de sua promessa de, letra A,
estar em qualquer parte, 2 ou 3 em seu nome. A A é a certa. A A que é a certa. 13 é A. 14, conforme Efésios 1, 20 e 23, a ascensão de Cristo constituiu sua exaltação à destra de Deus Pai, o lugar, letra C, de supremo poder e autoridade, intercessão e aceitação divina. 14 é C. 13 é A, 14 é C. 15, a ascensão de Cristo garantiu-nos, letra B, a descida do Consolador, dons celestiais, a presença de Deus e Pai em um corpo real e glorioso semelhante ao de Jesus. Letra B, 15 é B. E 16, para encerrar, lendo Hebreus 4, 14, 16, 7 e 25, entendemos que havendo ascendido e penetrado no céu, letra C, Jesus intercede por nós, assegura nosso perdão, comunica todas as bênçãos divinas. Então, temos aqui, olha, a 13 é A, 14 é C, 15 é B e a 16 é letra C. Com isso, você agora pode clicar finalizar a prova e vai obter a sua avaliação. Espero que você tenha sido edificado por essa lição, tenha entendido o valor da ressurreição de Cristo para o Evangelho e da ascensão de Cristo, a qual aguardamos, que um dia ele há de voltar e ele intercede por nós. Deus te abençoe. Se você não é aluno da ETAD, mas gostaria de ser, para obter o seu certificado de conclusão de um curso de teologia, essa é a forma mais fácil que você pode fazer. As aulas estão aí no canal do YouTube, inclusive você pode assistir gratuitamente, não é? Nós não podemos dar o certificado por você assistir às aulas, mas você pode sim assistir às aulas, ganhar conhecimento, quem sabe você é aluno até de outro núcleo, não há problema. Eu tenho vários irmãos que são alunos de outro núcleo e diz: pastor, assisti sua aula, reforçou o que eu aprendi, amém. Mas se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco. As aulas estão no canal do YouTube. O que te falta? O acesso ao material didático, a plataforma digital, que nós só podemos dar acesso se você for aluno. E também ao WhatsApp do aluno, onde toda semana nós colocamos o teste, que eu acabei de rever o teste, e você vai lá, clica no link, é digital, você vai colocar o número do núcleo, no caso é 5144, e o seu número da matrícula, cada aluno tem um número. Aí vai aparecer um menu aí de confirmando o seu nome para prosseguir, e aí você prossegue fazendo o seu teste. Ao terminar o teste, finaliza a prova, você já obtém a nota na hora. Muito prático, muito conveniente. Você pode escolher a noite que você quer estudar, segunda noite, quarta noite, quinta noite, sexta ou terça noite, sábado de manhã ou à tarde. Você assiste a aula, são 2 aulas por semana, assiste a aula, faz o seu teste, são 5 semanas, você completa uma matéria. O curso básico é 16 matérias, que dá 2 anos, 8 matérias um ano, 8 outro ano. E aí você completa esse ciclo, até é conveniente você ter uma semana. Por que uma semana? Porque precisa ler o material, precisa estudar, responder as perguntas. Não importa se você está na Europa, nos Estados Unidos, costa leste ou costa oeste, no Brasil, no Japão, você escolhe o dia e a hora de estudar, matricule-se no nosso núcleo e seja nosso aluno aí aprendendo maravilhas da palavra de Deus. Além das aulas da ETAD, o nosso canal, também comentamos as revistas da Escola Dominical. E não é de uma, é de 5 escolas dominical. Comentamos a revista CPAD, da Betel, da CADB,
da revista da Central Gospel, da Conimadeb, lá de Goiás. Então você, meu amigo, pode estudar as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós temos um comentário de toda a Bíblia no nosso canal. Se vocês são 200, ao entrar no canal, clica na foto redonda, clica no playlist, são 252 pastas. Você tem que descer todas elas, chega lá na primeira, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, as primeiras 27 pastas do canal, todo o Novo Testamento. Aí depois continua subindo Gênesis, Êxodo, Levítico, até Malaquias, toda a Bíblia comentada para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Claro que é impossível nós responder todas as perguntas que você tem, mas ao entrar no canal, ao estudar, você vai crescer. Eu tenho recebido centenas de comentários de pessoas dizendo: pastor, eu não entendi essa passagem, passei a entender após ir lá no comentário. Temos também a Bíblia lida para você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se você já é nosso aluno, esteve aqui assistindo a aula, semana que vem estude a lição 9 e 10 e lembre-se que estamos concluindo mais uma matéria. Entre em contato com a secretária, porque você precisa matricular, a matrícula está feita, né? Precisa ordenar a próxima matéria para você, para a gente liberar o acesso para você. Então você precisa acertar a matéria para a próxima classe, para que você possa continuar o seu estudo, né? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal, divulgue ele. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal de aprender mais da Bíblia, de se aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras. PR Eugênio Piacentini, canal da Bíblia.